Olá, meu nome é Ricardo Martas Gremelmaier e este é o meu projeto para o trabalho 1 da disciplina de redes de computadores, da professora Annelise. O objetivo do trabalho é implementar um protocolo de transferência confiável de arquivos utilizando sockets UDP, sem o uso de bibliotecas que mascarem essa comunicação. Como o UDP é um protocolo de camada de transporte não confiável, algumas implementações foram feitas para torná-lo confiável. Entre essas implementações, a primeira é o Handshake, que faz o papel da conexão entre o servidor e o cliente. O Handshake ocorre em 3 vias, em que, inicialmente, o cliente requisita uma conexão com o servidor. O servidor, ao receber essa requisição, envia um EQ da sua requisição. E, por fim, o cliente envia o EQ do EQ da requisição, completando o Handshake em 3 vias. Podemos verificar aqui a implementação do Handshake na parte do cliente. Enquanto não houver uma conexão, o cliente envia ao servidor através do seu socket a mensagem de sim para sincronizar. Na linha 120, podemos perceber o caso positivo, onde o servidor recebe a sincronização e retorna o seu acknowledgement. Caso não seja um caso positivo e o servidor não tenha respondido dentro do intervalo de timeout, como visto na linha 109, o cliente acabou de usar uma de suas tentativas, do número máximo de tentativas estabelecido, e tenta mais uma vez estabelecer conexão com o servidor. Caso todas essas tentativas tenham sido utilizadas, é enviado um erro ao usuário, afirmando de que não foi possível estabelecer a conexão com o servidor. Na parte do servidor, o handshake ocorre dentro do loop principal. Haja vista que queremos, depois de realizar e encerrar uma conexão com o cliente, restabelecer outras conexões sem encerrar o uso do servidor. Percebemos então pela linha 119 até a 129 a tentativa de conexão requisitada pelo cliente, o envio desse acknowledgement pelo servidor e, por fim, o reconhecimento do acknowledgement pelo cliente. Podemos ver na prática o funcionamento do handshake. Primeiramente, vamos iniciar o servidor. Ao pegar o IP em que o servidor está rodando e a porta, podemos iniciar o cliente. Percebemos então que o cliente requisitou uma conexão, com o servidor aceitando posteriormente essa requisição e o cliente confirmando ela, fechando então as 3 vias do handshake. Caso um novo cliente deseja efetuar uma conexão com o servidor e o servidor já estiver em uma conexão, esse cliente receberá um código de erro, como podemos ver a seguir. De maneira similar, caso o cliente tente efetuar uma conexão com o servidor inativo, ele também receberá uma mensagem de erro. Para a obtenção do IP do servidor mostrado no exemplo anterior, foi criada essa função da linha 45 a 68, que printa no terminal qual é o IP em que o servidor está rodando. Ambos os códigos para o server e para o cliente utilizam sockets apenas e suas funções, sem utilizar outras bibliotecas que mascaram esse uso. Isso é possível de ser visto no começo da função main e também em funções como send to e receive from. Para o cliente fazer uma requisição ao servidor, ele deve utilizar a mensagem GET, seguida do nome do arquivo com a extensão desejada. Podemos então exemplificar na prática como o cliente requisita um arquivo para o servidor. Podemos verificar qual é os arquivos que se encontram dentro da pasta do usuário.
E ao finalizar o cliente, podemos ver que o poema recebido está ali. Vamos agora comparar o poema recebido com o poema que se encontra no servidor. E vemos então que se trata do mesmo arquivo. A conexão implementada foi uma conexão persistente, ou seja, o cliente pode pedir mais de um arquivo por conexão sem ela ser fechada. Podemos exemplificar isso na prática. Caso o cliente tente requisitar um arquivo que não existe, ele receberá uma mensagem de erro. Outra implementação necessária é a segmentação dos arquivos. Ela é necessária porque o DP não garante que mensagem grande chegue de forma íntegra. Além disso, as redes impõem limites práticos no tamanho dos pacotes, a famosa MTU. Com a segmentação também podemos aplicar o controle do fluxo, retransmissão e verificação de integridade por pacote. O tamanho do buffer escolhido foi de 1024 bytes, o que confere com a MTU associada para sockets do DP. O nosso pacote envia um cabeçalho com o número de sequência, tamanho, checksum e o data propriamente dito. Além da segmentação para arquivos grandes, o GoBackN também foi implementado para manter com que a integridade seja mantida. O GoBackN é um protocolo de controle de fluxo e confiabilidade que permite o envio de vários pacotes antes de esperar por confirmações usando uma janela deslizante. Ele mantém essa janela de tamanho N e envia vários pacotes sequencialmente até atingir o limite da janela. Caso ele receba um EC com sucesso, avança a base da janela. Se um pacote for perdido ou o EC não chegar dentro do tempo, todos os pacotes a partir do perdido serão reenviados. O cliente aceita apenas pacotes na ordem correta e descarta os fora de ordem. Isso garante que todos os dados sejam recebidos em sequência e com integridade. E é para isso que o pacote contém os números de sequência para que o cliente consiga identificá-los e descartar os errados. Podemos verificar a implementação do GoBackN no server e no cliente. Para a verificação da integridade, além do GoBackN, também foi implementado o CRC32. O CRC32 é um algoritmo de verificação que calcula um valor único a partir dos dados enviados como se fosse uma impressão digital do conteúdo. Ele detecta erros comuns de transmissão, como bits invertidos, truncamento ou pacotes corrompidos. O emissor calcula o CRC32 sobre os dados do pacote e envia esse valor junto com o pacote. O receptor recalcula o CRC32 sobre os dados recebidos e compara com o valor original. Se forem iguais, o pacote é considerado íntegro. Caso não, o pacote é descartado. Podemos ver nas linhas 45 a 56 a implementação do CRC32. Para testar a integridade dos arquivos e do projeto no total, foi criada uma simulação de perda de pacotes a partir de uma função probabilística. Caso essa função retorne verdadeiro, o pacote será descartado intencionalmente. Podemos ver na linha 41 a 43 essa função determinística, onde a chance de probabilidade é de 10%, na linha 32 definida pelo define. Podemos então ver um funcionamento real do servidor e cliente em ação, com arquivos grandes, pequenos, reconexões e finalizações.
Podemos então perceber o número de sequência dos pacotes enviados, seu tamanho, o ACK recebido, o timeout gerado por perda de pacote, além das retransmissões solicitadas pelo usuário. Além também dos pacotes perdidos artificialmente, devido à função de dropar pacotes. É possível então finalizar a conexão e verificar o tamanho do arquivo, assim como a integridade dele. Percebemos então a mesma quantidade de bytes nos dois arquivos. E a integridade de ambos os arquivos. Podemos então definir a estrutura do protocolo como um protocolo próprio baseado em UDP, onde a comunicação é baseada em conexão, requisição, integridade e desconexão. Podemos então citar algumas limitações do trabalho. Entre elas, o Go Backend é ineficiente em redes com alta latência. O protocolo retransmite vários pacotes mesmo que apenas um tenha sido perdido, o que consome largura de banda e reduz o desempenho. Além disso, não há paralelismo ou multithreading. O servidor trata apenas um cliente por vez, o que limita a escalabilidade. Vários clientes simultâneos não são suportados. Não há controle de congestionamento. Não há ajuste de janela com base nas condições da rede, como em protocolos TCP. A janela é fixa e pode gerar congestionamento em redes instáveis. E esse foi o Reliable UDP. Muito obrigado.